Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Bom dia, bom dia. Nosso bom Deus nos abençoe nesse novo dia. Creio que já temos inúmeros motivos para agradecermos a Deus e principalmente entre esses motivos a oportunidade de estarmos nesse momento juntos, meditando na palavra de Deus e também podendo ter esse tempo de comunhão com os irmãos. Já são 8 horas da manhã, nós vamos meditar hoje no nosso texto em Josué, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Josué, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, certo? E já quero avisar para vocês que então amanhã temos nosso devocional às 8 horas da manhã e o nosso momento de doutrina e oração às 19 horas, ok? Então amanhã, quinta-feira, nós teremos 2 encontros. Sexta-feira às 8 horas da manhã, sábado às 8 horas da manhã, domingo às 9 horas da manhã e às 17 horas o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Esperamos vocês para estarem juntos, lembrando sempre, quando visualizar o nosso vídeo, dá lá uma curtida no nosso vídeo, para a gente poder obter os recursos do Instagram. Eles vão fornecendo alguns recursos, e aí a gente tem esse privilégio de poder ter mais condições de mandar mais vídeos, outro tipo de recurso que ele nos dá, eu não sei quais são, mas ele nos dá algumas coisas aí, dependendo das curtidas e também das visualizações. Quero desejar aqui um bom dia para a irmã Stephanie, irmão Daniel e também um pequeno Joel que está vindo aí, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe sua família, também a irmã Cláudia Ribeiro e sua família, o irmão Vitor e irmã Nadiana também nessa manhã. Vamos orar, vamos falar com Deus e daqui a pouquinho vamos ler o nosso texto e meditar no nosso devocional. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Porque a tua misericórdia se renova nesta manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido bondoso, maravilhoso, gracioso para com cada um de nós. Nesse momento, Senhor Deus, te suplicamos a tua intervenção, Senhor Deus, através do Santo Espírito, para nos dar entendimento, Pai, da tua palavra, para nos dar, Senhor Deus, amor a ela. E assim, Pai amado, guardarmos no nosso coração a Tua palavra, para crescermos e não pecarmos contra Ti. Nos abençoa, Senhor Deus, nesse dia, em nome de Jesus, que Te rogamos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, o nosso texto está em Josué, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Josué, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, e diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passasse. Sucedeu ao fim de 3 dias que oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Hoje, 15 de julho de 2020, o nosso versículo está no versículo 5 de Josué 3, que diz assim: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O tema do nosso devocional é Foi dada a largada. E o nosso autor diz assim: Santificação é um processo de convicção, consciência do pecado, arrependimento e confissão.
Esse processo deve ser constante na vida cristã. Devemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a lutar contra a nossa carne, sempre tão disposta a errar e nos fazer cair. Um dos grandes milagres que Cristo promove na vida daqueles que o adoram é a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse acontecimento é tão grande que já não se pode dizer que a pessoa continua a mesma. Ele se torna uma nova criatura. As coisas passadas não têm mais valor, pois Cristo é a chance de recomeçar do jeito certo e tudo que vier a ser será novo. Talvez isso explique por causa o termo novidade de vida. Essa novidade de vida só poderá ser alcançada em Jesus. O resto é ilusão. Devemos nos lembrar que recebemos uma missão valiosíssima de nosso Mestre. O ID de Cristo já nos foi entregue, foi dada a largada. Precisamos nos apressar para pregar as boas novas do Evangelho. É necessário que tenhamos o desejo de santificação para que Deus realize um mover espiritual em nossa vida e em nossa igreja. Josué estava consciente de que se o povo não estivesse em ordem com Deus, não poderia experimentar suas bênçãos. Você quer experimentar as bênçãos de Deus? Então santifique-se e saiba onde quer chegar, porque a largada já foi dada. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O nosso autor faz a seguinte oração: Meu Deus, santifica-me com o teu Santo Espírito, faze-me cada vez mais consagrado ao Senhor. No nosso texto, então, nós vimos que o povo ia começar uma jornada, uma caminhada, mas para que eles chegassem no local que eles tinham que chegar, eles precisariam, então, se preparar. Eles precisariam, então, estar prontos para uma caminhada, e nessa caminhada eles precisariam estar prontos para seguir o seu Deus. Interessante que ele sempre faz essa alusão, a arca estava então mostrando a presença de Deus no meio do povo, e naquele momento a arca estaria dando a condução do povo. Mas é notório, a gente vê no texto, que para o povo seguir a Deus, eles precisavam se santificar. A santificação, ela é progressiva. Somos santos, justos diante de Deus, mas enquanto estamos nesse mundo, nós estamos em um processo de santificação. Nós temos que buscar viver santos, porque santo também é o nosso Deus. Então a santificação não é ser religioso. A santificação não é transparecer conhecedor de doutrina bíblica. A santificação é o afastamento visível e gradual das coisas do mundo. A santificação é tirar do meu coração o mundanismo, tudo aquilo que me impele a fazer as coisas do mundo, aquilo que faz com que eu dê atenção ao mundo, tem que ser retirado da minha vida, e eu passo então a olhar exclusivamente para Deus e caminhar seguindo o nosso Deus. Isso é a santificação. E sem a santificação, como a palavra de Deus diz, não podemos ver o Senhor. Só podemos então estar na presença de Deus quando estamos vivendo em santidade. E somente os santos, salvos em Cristo, estarão eternamente na presença de Deus. Então, nesta manhã, nós temos aqui que compreender que nós estamos em uma corrida, a largada foi dada, nós temos que caminhar e temos que chegar em um determinado lugar, que é a glória. Mas para isso, nós precisamos viver diferente. Não existe essa história de dizer que já fui salvo, mas continua uma vida totalmente envolvida com o mundo.
coloquei uma postagem exatamente falando sobre isso. Existem muitas pessoas que querem ter só a sua vida salva do inferno, mas não tem nenhum prazer em estar com Deus, não ama estar com Deus. Isso não é ser santo, isso não é algo e atitude de alguém que foi salvo por Cristo Jesus. Os verdadeiros salvos, aqueles que amam a Deus, eles entendem de forma muito clara que precisam buscar a santificação, que precisam viver todos os dias uma luta, um combate ferrenho entre os seus desejos, entre o desejo da carne e o desejo do mundo, e viver procurando viver completamente dentro da vontade de Deus. Amados, precisamos compreender que Deus nos dá regras também para vivermos em novidade de vida e em santificação. Deus nos diz o que devemos fazer na sua palavra. Paulo vai falar várias vezes como devemos nos despojar, tirar da nossa vida coisas que não agradam a Deus e nos revestir, colocar em nós aquilo que realmente agrada ao nosso Deus. A imoralidade, a avareza, a idolatria, a mentira, tudo isso deve ser deixado de lado. E aí, a palavra de Deus diz que nós devemos colocar o amor, a alegria, a paz, o louvor a Deus, tudo aquilo que agrada a Deus em nossa vida. Só assim estaremos vivendo em santidade de vida. Interessante também notar que no texto de Josué, no versículo 5, que é o versículo-chave, diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É interessante também vermos isso. A ideia de que o Senhor estaria então fazendo grandes coisas para o povo de Deus. Muitas vezes nós não experimentamos as coisas, as bênçãos maravilhosas de Deus na nossa vida, no nosso meio, porque infelizmente nós estamos vivendo uma vida que não é dentro daquilo que Ele quer, que Ele propõe para nós, que é uma vida de santificação. Estamos vivendo completamente corrompidos, atolados no pecado, distantes e alheios à vontade de Deus, e muitas vezes queremos que Deus nos abençoe. Queremos que Deus faça grandes coisas na nossa vida. Mas a gente vai ver aqui no decorrer da leitura, se você continuar vendo o texto, você vai ver que as coisas só funcionaram porque o povo foi obediente à regra. A regra era: se santifiquem, mantenham distância da arca, vocês não precisam saber para onde vamos, apenas me sigam. E isso é o que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós entendamos que nós precisamos depender completamente dEle, precisamos confiar nele e seguirmos passo a passo o nosso Senhor. E assim nós veremos Deus fazendo grandes maravilhas na nossa vida, vendo como o Senhor vai tirando de nós os desejos da carne, como o Senhor vai transformando o nosso linguajar, como o Senhor vai transformando o nosso coração, como o Senhor vai transformando as nossas posições, as nossas posturas, o nosso pensamento, a nossa forma de agir em determinados assuntos, como o Senhor vai nos dando amor à sua palavra, como o Senhor vai nos usando. Isso são os maravilhosos feitos de Deus na nossa vida, e que podemos experimentar, mas precisamos buscar viver a santificação, porque sem ela não veremos ao Senhor. Que nessa manhã, então, o seu coração possa estar desejoso. Foi dada a largada e precisamos caminhar fortemente para chegarmos na reta final, para chegarmos no final e dizermos: combati o bom combate, guardei a fé, perseverei até aqui, busquei viver dentro da vontade de Deus. Agora, Senhor, estou esperando aqui o meu galardão por ter vivido conforme a tua vontade. Meus amados, a vida cristã, ela é repleta de desafio. A vida cristã, ela se torna muitas vezes pesada porque nós não queremos deixar de fazermos aquilo que nos agrada e vivermos em santidade de vida. Quando buscamos viver em santidade de vida, a vida cristã se torna muito melhor e muito mais prazerosa,
podemos aproveitar os maravilhosos feitos de Deus no meio do nosso povo, no meio da nossa vida, e assim podemos desfrutar melhor daquilo que o Senhor propõe para cada um de nós. O grande segredo, a grande chave para isso é buscarmos viver em santificação. Temos que viver conforme o que nós fomos chamados para viver. Nós temos que viver em novidade de vida. Que Deus, então, abençoe a sua vida e que nessa manhã você possa refletir, ver onde é que está a sua inclinação, ver como é que está a sua postura, fazer um autoexame, analisar se você tem buscado viver em santidade, se os seus atos, suas palavras, suas atitudes, aquilo que você tem vivido realmente mostra alguém que tem buscado viver cada vez mais longe do que o mundo propõe, cada vez mais longe do mundanismo e do desejo que você tem de fazer aquilo que lhe agrada, e se você tem buscado realmente viver dentro da vontade de Deus. Veja isso, peça essa manhã a Deus sabedoria, sinceridade de coração, que Ele examine a sua vida e que você, através do Espírito Santo de Deus, possa ver como é que você tem buscado viver. Se você quer ver os maravilhosos feitos de Deus na sua vida, comece esta manhã a viver em santidade de vida. E se você já vive, busca viver sendo santo, porque o nosso Senhor é santo, ore a Deus agora, pedindo a Ele forças para continuar nessa caminhada que é maravilhosa e recompensadora. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado. Sabemos que estamos em uma jornada, numa caminhada rumo a Canaã celestial, rumo ao reino dos céus, Pai. Mas entendemos que temos que viver em santidade. Sabemos que é uma luta, porque na grande maioria das vezes o que nos impede de sermos santos é o nosso próprio coração, são os nossos próprios desejos, é a nossa vontade pecaminosa de querer fazermos somente aquilo que nos agrada, Pai. Nos perdoa, nos ajuda, Senhor Deus, a buscarmos fazer aquilo que te satisfaz, aquilo que faz, Senhor Deus, com que o teu coração se alegre, porque estamos buscando fazer a tua vontade. Nos dá força para continuarmos firmes, perseverantes, alegres em te seguir. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos ver os teus maravilhosos feitos nas vidas daqueles que buscam viver em santidade. Então que possamos ter, Senhor Deus, esse privilégio também de vermos os teus maravilhosos feitos em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela tua graça que nos ajuda a viver em santidade. Abençoa cada irmão nesta manhã, cada um, Senhor Deus, daqueles que estarão vendo, Senhor Deus, essa mensagem desse devocional, que o Senhor possa abençoar, encorajar, dar ânimo para perseverar nessa jornada, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, desejando a todos aqui um bom dia, irmã Eusa, seu Sávio, irmã Zélia, Daniela, Glailton, que está conosco também, irmão Vitor, irmã Cláudia Ribeiro e irmã Stephanie. Que Deus abençoe todos vocês nesta manhã e até amanhã, às 8 horas, se Deus assim permitir, e às 19 horas, no nosso tempo de estudo de doutrina e oração. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos vocês e um forte abraço no coração de todos. Até amanhã.